Mauro, então você discorda da insistência no Hugo e no Fabrício Bruno? Eu acho que o Hugo e o Fabrício Bruno não são jogadores para a seleção. Danilo e o Alexandre já passaram sua fase, o Fabinho já passou sua fase. Isso é uma opinião minha, pessoal. Você acha que essa seleção promete mais numa Copa do Mundo do que mostraram as seleções do Tite e até mesmo a do Filipão, né, em 2014, ou não? Ou não dá para esperar muito mais coisa diante da bola que a gente está vendo? Apenas ser mais competitiva. Porque quando veio o Ancelotti, teve muita festa. Mas o futebol não mudou grande coisa, né, Mauro, por enquanto? Não penso assim, não. Acho que é um processo que ele está montando uma equipe e a meta dele era classificar a seleção. Não era muito difícil, obviamente. E agora chegar na Copa do Mundo com um time mais competitivo. Os amistosos, eles servem para isso mesmo, para ajustar a equipe, observar jogadores. Eu acho que agora já chegou a uma fase de pouca observação, mais de conclusão, e fazer o time jogar. Ele vai ter um período de um mês aproximadamente aí treinando os jogadores perto da Copa. Ele vai ter semanas aí de trabalho e agora vai observar mais alguns jogadores. Eu acho a lista um pouco confusa. Eu não entendo assim a presença de jogadores como o Danilo e o Alexandre, já veteranos em seleção brasileira. Acho que a fase dos dois já passou. O Alexandre nem consegue jogar com sequência no seu clube, né? Acho que não deveriam ir. Acho o Fabinho um pouco demais. Para mim, a cota de veteranos, deveria ter uma cota de veteranos ali, tá muito bom, sabe? Com o Marquinhos e o Casimiro, que é o homem de confiança dele. É muito jogador veterano. Danilo, Alexandre, Fabinho, Marquinhos. No auge, todos eles juntos não ganharam, agora vai... Exato, vai resolver agora. Sabe, eu acho um pouco demais. Poucos meio-campistas, meias e volantes, e muitos defensores e muitos atacantes na convocação. Você pega ali só o Rodrigo e só o Paquetá. Pois é. Eu achei a lista um pouco confusa. Não acho que faça sentido você queimar, a não ser que ele queira levar, apesar de tudo. Acho que o Fabrício Bruno e o Hugo foram mal. Acho que eles não são jogadores para a seleção brasileira. Existem opções melhores nas suas posições. Agora, se ele acredita nos caras, ele vai morrer abraçado com eles. Agora, se está levando só para não queimar o cara, não existe isso. Entrou, jogou bem, fica, não jogou mal, não fica, paciência, segue o barco. Mas eu acho que é um processo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que o Ancelotti vai chegar, vai jogar maravilhosamente bem. Eu acho que as pessoas se iludem um pouco. Os times do Ancelotti não são esses times de grande imposição, vai ter a posse de bola, vai massacrar o adversário trocando 500. Não, o Guardiola, ele é outro estilo, ele é vencedor, é um técnico consagrado, mas a tendência é ele montar um time, já falei isso várias vezes, mais reativo, especialmente contra seleções fortes. Um time que vai usar muita velocidade dos jogadores brasileiros, que são bons jogadores do meio para frente, rápidos, né, que jogam pelo lado, jogadores que infiltram. Acho que vai ter esse perfil. Mas eu acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer avaliação. Para mim, o que vai valer é a Copa do Mundo. O cara assumiu faltando um ano para a Copa. Importante ele na Copa chegar bem. Ele montar a equipe para a Copa. Sempre lembrando, os dois últimos campeões mundiais se ajustaram durante o Mundial. A França definiu sua forma de jogar durante a Copa de 18. Né? Um time muito rápido, explorando ao máximo o Mbappé, então um jovenzinho. E a Argentina, mais do que isso, se transformou jogo a jogo na Copa do Mundo. Jogo a jogo. Até encontrar o título mundial que esperava há tanto tempo. Então, Copa do Mundo é um torneio de um mês, agora um mês e pouco, né? E o importante é quando chegar lá. Esses amistosos é mais para observar o jogador, ver o que vai fazer. A gente vai criticar uma atuação, vai elogiar uma atuação, mas isso não é tão relevante, na minha opinião, não. Ô Mauro, então você discorda da insistência no Hugo e no Fabrício Bruno? Eu acho que o Hugo e o Fabrício Bruno não são jogadores para a seleção. O Danilo e o Alexandre já passaram sua fase, o Fabinho já passou sua fase. Isso é uma opinião minha, pessoal. Agora, se ele gosta dos caras, o Bruno acabou de falar. Lembrar que o Alex convoca o jogador que ele gosta. Se ele gosta do Hugo, ok. Eu acho que tem goleiros melhores que o Hugo. Se ele gosta do Fabrício Bruno, ok. Eu acho que tem zagueiros melhores que o Fabrício Bruno. E eles foram mal nos jogos em que atuaram. Isso aí só confirma a tese. Eu acho que não são jogadores bons para clube. Mas não são jogadores do nível de seleção. Tem jogadores melhores que ele poderia escolher. Mas se ele gosta, bom proveito. A seleção é dele, não é minha. Aliás, você sabe que a minha preocupação com a seleção é zero, né? Eu queria trazer esse debate. Porque o Ancelotti ele foi perguntado sobre a convocação, né, de jogadores do Flamengo e do Palmeiras. E ele teria dito, a prioridade é a seleção brasileira. Claro, para ele tem que ser a prioridade a seleção brasileira, porque ele é o treinador. Mas para o povo brasileiro, é bom alguém situar o Carlo Ancelotti, a seleção brasileira está longe de ser prioridade quando tem competições. Mas até aí tudo bem. Sendo ainda para amistoso,
tirar jogadores importantes do Palmeiras e do Flamengo que estão na disputa pelo título, eu acho ridículo. Porque na Europa para a competição, você pode convocar todos os jogadores. Agora, por outro lado, tem a parte do jogador, né? Que o próprio Vampeta sempre diz aqui. Tico, mas o jogador quer ir pra seleção. O jogador ele se dedica pra caramba pra estar na seleção brasileira. Então, tem esses dois lados. Agora, Mauro César Pereira, você concorda com o Ancelotti? A prioridade tem que ser a seleção brasileira? Lembrando que Danilo e Alexandro devem desfalcar o Flamengo contra o Sport, né? Não vai dar tempo. E o Vitor Roque desfalcar o Palmeiras contra o Santos, jogos importantíssimos aí na reta final do Campeonato Brasileiro, Mauro. Eu não concordo com ele, mas ele está no discurso dele, né? Ninguém disse a ele algo do tipo, olha, você não pode, não deve convocar jogadores de times brasileiros em tais circunstâncias. Ele está convocando o que interessa para ele, né? Não é diferente dos técnicos brasileiros. Eu acho errado, porque ele faz parte da CBF, então ele compõe ali com a CBF algo que é ruim para os clubes, mas é mais do mesmo, né? Está errando tanto quanto os antecessores. Os brasileiros, alguns têm até um agravante, né? Porque quando eram técnicos de clube reclamavam das convocações, quando viram técnicos de seleção, aí eles convocam jogadores desfalcando equipes daqui do Brasil. Agora, nesse questão do Palmeiras, o Palmeiras deve estar feliz, né? Porque o Vitor Roque vai para a seleção, dizem que a seleção valoriza, e o Palmeiras aplaudiu, esqueceu já? Aplaudiu a mudança no calendário. Esses jogos que vão acontecer na data FIFA, atrasados de Palmeiras e Flamengo, devido a atrasos provocados pela participação no Mundial de Clubes, né? Tanto o Fluminense também ficou com o jogo atrasado, Botafogo, eram para acontecer em datas de Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil foi jogada para dezembro e o brasileiro foi espremido até o dia 7. Então, por isso, eles vão ter que jogar no dia 15.